Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa série de vídeos Sprint Final OAB 42, primeira fase da OAB 42. Iremos aqui para o nosso vídeo nossa dica de número 10 das 24 que iremos propor aqui. O nosso tema de hoje, gente, ele afeta o processo do trabalho. Mais especificamente, nós iremos falar dos honorários periciais. Certo? Dos honorários periciais na Justiça Trabalhista. Não confunda com os honorários no processo civil, que está lá previsto no artigo 790b da CLT. Faremos aqui um resuminho, faremos duas questões afinal para fixação do conteúdo. Primeiro ponto, honorários do perito. Perito é aquele auxiliar da justiça que será nomeado pelo magistrado, ou pode até ser indicado consensualmente pelas partes, mas que vai adentrar ao processo para resolver alguma questão técnica. Por exemplo, um adicional de periculosidade, para saber se determinado local está com um adicional de insalubridade, para saber se a exposição a agentes insalubres naquele local é acima do permitido, qual o grau, por exemplo, de insalubridade, se vai ser leve, médio, máximo. Então essa é a prova técnica, óbvio que pode ter outras questões aqui. Mas o que nós vamos ver especificamente não é a prova pericial que será produzida. Não é como é que você produz a prova, o prazo para você se manifestar sobre o laudo pericial, a possibilidade de você fazer quesitos ao perito. Tudo isso também está relacionado à prova pericial. Hoje nós vamos ver especificamente porque é o seguinte, o juiz vai nomear esse perito, ou as próprias partes vão escolhê-lo. A questão é, alguém vai ter que pagar essa pessoa, que irá ali emitir um laudo em relação à matéria objeto do processo. Aí é justamente sobre isso que nós iremos falar hoje, e é a disposição do artigo 790b da CLT. Primeiro ponto, quem paga os honorários periciais? Primeiro ponto é isso, quem vai pagar, gente, é a parte que sucumbe no objeto de quê? Da perícia, certo? Então veja, não confunda, não é a parte que sucumbe no processo, não é a parte que sucumbe no processo, é a parte que perde na perícia. Vamos supor que a pessoa entrou lá com um processo trabalhista pedindo 5 verbas, certo? A, B, C, D, E. 5 verbas. Uma das verbas era o quê? Uma das verbas era justamente um adicional de insalubridade. Quando o perito fez a análise do local, indicou que não tinha ali direito a adicional de insalubridade porque estava dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, certo? Nesse caso, por exemplo, aí vamos supor que o juiz pegou ali, ó, A, B, C, D, E. 5 pedidos. Ele julgou todos procedentes, certo? Só adicional de insalubridade que ele não julgou procedente. Aí você vai me dizer, Judásio, então a pessoa ganhou o processo, logo a outra parte vai ter que pagar os honorários. Não. Mesmo tendo ganhado todos os outros pedidos, a análise que você tem que fazer é o seguinte, é o objeto, certo? É o objeto da perícia. O objeto da perícia não era a análise da insalubridade? Exatamente. A parte que sucumbiu no objeto da perícia que paga o perito. A parte sucumbente no objeto pericial é que irá pagar os honorários do perito, certo? Não importa se ela ganhou todos os outros pedidos, não importa se no geral ela ganhou o processo. A análise aqui para definir quem paga o perito é justamente essa análise, sucumbência no objeto da perícia e não do processo. Então a parte que perde no objeto pericial é que vai pagar os honorários. Se a parte sucumbente ela tem gratuidade de justiça, quem paga? A União. Súmula 457 do TST e a própria previsão do 790b caput. Agora não confunda, quando vocês forem ler com calma o 790b, vocês vão ver, se vocês pegarem no site do Planalto, vocês vão ver que tem uma previsãozinha lá que está cortada, porque ali o STF declarou aquele texto inconstitucional. O que acontece? Quando da reforma trabalhista foi fixada a seguinte situação, que na verdade, que se a pessoa tivesse gratuidade, a União só iria pagar caso essa pessoa não tivesse ali no mesmo processo ou em outro processo créditos suficientes para arcar com os honorários periciais. O STF declarou essa previsão inconstitucional. Então é o seguinte, quem paga honorários periciais? A parte que sucumbe no objeto da perícia. Se a parte tem gratuidade de justiça, quem paga? A União. Súmula 457. Então aquela observação advinda ali da reforma trabalhista foi declarada inconstitucional, para que vocês não confundam, certo? Outro ponto, quem fixa o valor? O juiz. O juiz fixa o valor a ser pago para o perito, só que ele deve observar um teto. Quem fixa esse teto é o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não confunda isso aqui, ó. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai fixar um teto, ou seja, o máximo que o perito pode ganhar por determinada atividade. O juiz, no contexto, ele vai fixar o valor, respeitando, obviamente, o teto. Então, se o teto para determinado laudo lá, em determinada circunstância, o Conselho Superior fixou que é R$2.000, o juiz pode fixar até 2.000. Óbvio, ele vai ter que analisar o processo, porque às vezes justifica cobrar 2.000, mas às vezes é mais simples, então você cobra só 1.000. Entende? Mas o que vocês têm que saber? O juiz que fixa o valor, mas respeitando um teto. Teto esse que é definido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse órgão, Conselho Superior da Justiça Trabalhista, ele é um órgão que atua junto ao TST. Mas ele é o órgão ali de supervisão da primeira e da segunda instância da Justiça do Trabalho. Supervisão patrimonial, financeira, administrativa, orçamentária. E nesse caso específico, não, porque a prova pode dizer o seguinte, quem fixa o limite máximo é o Tribunal Superior do Trabalho. Não, é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ou então dizer, por exemplo, que é a ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista. Não, certo? É o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Não confunda isso. Outro ponto, o juiz pode parcelar os honorários. Se a parte que vai pagar os honorários requerer esse parcelamento, o juiz pode parcelar, se entender necessário, se entender devido esse parcelamento. Mas veja, quando vocês vão analisar essa previsão, é se requerer. Ele não vai fazer o parcelamento de ofício, certo? Ele não fará o parcelamento de ofício. É se o parcelamento for requerido, o juiz pode, e ele também não deve, não é uma obrigação de conceder o parcelamento. Se a parte requerer, ele vai analisar aquela circunstância. Agora, gente, esses dois últimos pontos eu até destaquei em vermelho porque talvez sejam os mais importantes em relação a honorários periciais. Primeiro ponto, o juiz ele não pode exigir adiantamento dos valores. Isso é lógico. Quando a gente volta aqui no primeiro ponto, quem paga? Quem perde no objeto da perícia. Como que eu vou determinar o adiantamento dos valores antes de realizar a perícia? Se eu não sei nem quem vai perder no objeto, quem perdeu. Entendeu? Então eu não posso, por exemplo, tem lá A e B. Aí eu determino a produção de prova pericial. Aí eu mando B antecipar os honorários periciais. Mas como? Se eu não sei nem quem perdeu no objeto da perícia. Por isso que justamente o artigo 790B, parágrafo 3º da CLT e a OJ 98 da Seção de Direitos de Dissídios Individuais 2 do TST fixa justamente isso. Você não pode exigir o adiantamento dos valores, ou seja, o pagamento dos honorários periciais só é feito depois da realização, depois que a perícia é realizada, até para eu saber qual é a parte que vai ter perdido na perícia e que vai ter que pagar o valor. Ah, Judásio, ok. E se ele exigir o adiantamento? Se ele exigir o adiantamento, a gente vai estar diante de uma decisão interlocutória. E aqui, gente, óbvio que não é o nosso foco, mas assim, a regra no processo trabalhista é que de decisão interlocutória você não recorre de imediato. A regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Só quem quiser ver depois para aprofundar isso, súmula 214 do TST. Em regra, você não recorre de decisão interlocutória, salvo aqui as previsões da súmula 214. Nesse caso específico, o próprio TST tem um entendimento, certo? Excepcional. Se o juiz exigir o adiantamento dos valores dos honorários periciais, se ele exigir, mesmo que a decisão seja interlocutória, caberá um mandado de segurança para impugnar essa decisão. Veja que é um cabimento bem específico do mandado de segurança na Justiça Trabalhista, certo? Quem quiser aprofundar, eu até coloquei aqui, ó, se exigir, cabe mandado de segurança. Inclusive, a única vez que caiu mandado de segurança na área trabalhista na OAB foi justamente no 36º exame. E foi justamente um mandado de segurança que, entre outras matérias, discutia justamente isso aqui, ó, adiantamento de valores dos honorários periciais. Então, não pode exigir adiantamento dos valores, porque você tem que saber primeiro quem vai perder no objeto para depois cobrar o honorário, certo? E se exigir dessa decisão que exige adiantamento, cabe IMS. Agora lembra, né, gente? Mandado de segurança tem aquele prazo decadencial de 120 dias, tem as especificidades do MS, comprovar o direito líquido e certo, tem toda uma especificidade. Aqui eu só estou trazendo o cabimento básico mesmo dele. Quem quiser dar uma aprofundada, depois pode pegar a prova lá, o padrão de resposta da segunda fase do 36º exame, que tem essa previsão bem específica aqui do mandado de segurança. E um ponto, não confundir, ó, o último ponto que eu trouxe, não confundir perito com assistente técnico. E depois dê uma olhada na súmula 341 do TST. Porque tudo que a gente viu aqui, gente, em relação ao perito.
Perito, indicado pelo juiz ou nomeado pelas partes consensualmente, certo? Que vai fazer ali a perícia. Aí a parte sucumbente no objeto da perícia irá pagar os honorários desse perito. O assistente técnico é o quê? É uma faculdade da parte. Como acontece? O juiz foi lá e nomeou um perito, certo? O perito vai realizar a perícia. Você pode nomear um assistente técnico, se você quiser, é uma faculdade, é uma possibilidade. Você pode nomear um assistente técnico para fazer o acompanhamento dessa perícia, para se manifestar sobre o eventual laudo pericial que for prolatado pelo perito, certo? Mas veja, é uma faculdade. O que é que a súmula 341 vai dizer? Ó, assistente técnico, quem paga é quem escolhe, certo? Ou seja, você escolheu, você nomeou aquele assistente técnico para você, você irá pagar. Independentemente se você ganhou ou não na perícia, se você perdeu, isso aqui tudo que nós vimos é para os honorários do perito. Assistente técnico, quem vai pagar é a parte que chamou ele. Então, por exemplo, eu tenho lá uma perícia, eu vou chamar uma pessoa ali, um conhecido meu, por exemplo, que tem ali uma expertise na área, e nomeio ele como assistente técnico. Ah, eu ganhei no objeto da perícia, não importa. Perdi no objeto da perícia, não importa. O assistente técnico, quem paga é quem chama. Quem paga é quem escolhe. Certo? O perito é quem sucumbe no objeto pericial. Ok, gente? Aí vamos fazer aqui duas questõezinhas só para a gente fazer a fixação desse conteúdo. Honorários periciais, artigo 790b. Veja essa OJ aqui, 98. Não esqueça da súmula 341 também do TST. Diferenciar honorários periciais dos honorários pagos ao assistente técnico. Que são pessoas distintas, são pessoas que participam do processo distintas. E o pagamento dos honorários também deles é feito de forma distinta. Vamos aqui, ó, primeira questão. Tendo em vista as alterações realizadas pela reforma trabalhista quanto aos honorários periciais, julgue os itens a seguir. De fato, a lei que instituiu a reforma trabalhista trouxe alguma modificação ali em relação aos honorários periciais. Uma dessas modificações, talvez a mais significativa, o STF já declarou a inconstitucionalidade. Vocês vão ver, se vocês pegarem na mesma lei, a CLT no site do Planalto, vocês vão ver que tem uma parte lá que está cortada, taxada. É justamente porque foi declarado inconstitucional. Mas vamos lá. Item 1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais jamais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia. Falso, gente. É da parte sucumbente, é justamente a regra, certo? Ou seja, a parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia é que vai pagar os honorários. Na verdade, aqui ele tratou a regra como se fosse algo que não acontecesse. A regra é essa. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ao objeto da perícia, salvo gratuidade, certo? Porque lembra que nós vimos, se tem gratuidade, quem paga é a União, mesmo que ele tenha perdido no objeto da perícia. Aqui é a súmula 457 do TST. Deixa eu só confirmar com vocês para a gente poder ver direitinho. Exatamente. Súmula 457 do TST. Então a 1 ela está errada. A 1 ela está errada. E como é que você faz esse tipo de questão? Já vem aqui, ó. Ele quer a opção correta. Você já vai riscando. Se a 1 está errada, não pode ser letra A, não pode ser C, não pode ser E, certo? Aí fica ali, ó, 3, 2 e 3. Então a 3 a gente está vendo que está certo já. Vamos ver o porquê. O juiz não poderá exigir o adiantamento de valores para realizar a perícia. Perfeitamente. Não pode exigir justamente pelo que a gente acabou de ver, certo? A gente acabou de ver essa previsão aqui. 790B, parágrafo 3º. A 3 de fato está correta. Agora vamos ver a 2. O juízo não poderá deferir o parcelamento dos honorários. Falso. Nós vimos que pode sim. Se a parte fizer o requerimento e for viável o parcelamento, ele pode requerer. Então a 2 também está errada, não pode ser essa. Nossa resposta, portanto, só o item 3 que está correto. Nosso gabarito, portanto, letra B. Passemos aqui à próxima questão. Silvana ingressou com a reclamação trabalhista em face de Terra Plena Cosméticos Limitada, pleiteando ali um adicional de insalubridade. O juiz determinou que as partes recolhessem previamente honorários do perito. Ou seja, recolher previamente é adiantar os honorários periciais para após ser realizada a perícia. Em face da situação hipotética apresentada e de acordo com o entendimento pacificado do TST, como eu disse, é um entendimento do TST, essa decisão do magistrado é ilegal. É ilegal o juiz exigir o pagamento de depósito prévio dos honorários periciais, por ser tal decisão incompatível com o processo de trabalho. Exatamente. É o que nós acabamos de ver.
a própria CLT e o próprio TST, eles vedam esse adiantamento. Por que é incompatível, gente, com o processo trabalhista? Porque quem paga os honorários periciais no processo trabalhista é quem perde no objeto da perícia. Então é incompatível o adiantamento, porque eu só sei quem tem a responsabilidade de pagar depois que eu realizo a perícia. Então eu não posso pedir esse adiantamento, por isso que é incompatível. A letra B diz que o juiz deveria determinar que a reclamada pagasse metade dos honorários periciais previamente e a parte de Silvana, se beneficiária da justiça, ficaria a cargo do tribunal. 2 erros. Não tem adiantamento, não tem divisão dos honorários, quem paga é quem perde, certo? E outra, vamos supor que Silvana aqui fosse beneficiária da justiça gratuita e ela perdesse no objeto da perícia. Se ela tivesse gratuidade de justiça, não é a cargo do próprio tribunal. A gente viu, súmula 457, quem paga é a União. Então, na verdade, essa letra B aqui ela está toda errada. Todas as afirmações delas estão erradas. Letra C, a determinação do juiz está em perfeita harmonia. Não, não está. Acabamos de ver que não está. Letra D, o juiz deveria determinar que a parte que requeriu a perícia arcasse com a totalidade dos honorários. Não. Nós vimos, não importa quem pediu a perícia. Não importa quem pediu a perícia. O que vai ser importante para a fixação aqui desses honorários, a responsabilidade pelo pagamento, é quem perde no objeto da perícia, e não quem faz o requerimento da prova pericial. Portanto, está errado. E ainda fala aqui, ó, que arcar com a totalidade e a parte Silvana, se beneficiária da justiça gratuita, ficaria a cargo do tribunal. Também não. 2 erros. 2 erros. Certo? Primeiro que não é quem requer que paga, é quem perde no objeto que paga. E a parte que perdeu no objeto, se eventualmente tiver gratuidade, quem paga, quem vai pagar os honorários? A União. Mais uma vez aqui, a súmula 457 do TST. As despesas com honorários, letra E, as despesas com honorários periciais na justiça trabalhista são sempre pagas ao término da reclamação pelo tribunal. Não é sempre ao término da reclamação. Depois que você faz a perícia, determinou quem perdeu e já pode pagar. E não é pelo tribunal toda vez. É quem perde no objeto da perícia que paga. Salvo a situação de gratuidade de justiça que a União vai pagar. Perceba como as questões elas tentam radicalizar as informações. Ah, é sempre o tribunal, é sempre isso, é sempre aquilo. Entendeu? Para tentar confundir vocês. Mas é isso, gente. Letra A, portanto, essa aqui. Letra B, a primeira. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, sanando eventual dúvida que vocês tenham, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque toda vez que tiver vídeos novos vocês irão receber, certo? Espero ter ajudado com esse vídeo e qualquer coisa estou à disposição. Um bom dia a todos, abraço.